pessoal, muito boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aí mais uma vez fazendo essa palestra em conjunto com a Anelógica, tá? É uma parceria que nós temos já há um bom tempo e o que a gente sempre preserva é a troca de conhecimento, tá? Então a gente vai passar aí nessa, pelo menos uma hora com vocês, explicando um pouquinho sobre bolsa. Antes de mais nada, a gente está fazendo um evento especial essa semana, tá? Que é a Semana na Anelógica. A gente vai ter vários palestrantes, então eu peço que vocês assistam a todos, vão com cabeça aberta, justamente para poder aprender quais são os funcionamentos do mercado financeiro, quais são os funcionamentos em que a Bolsa proporciona para a gente, tá? Então, só para a gente poder alinhar aí a programação, tá certo? A gente vai começar hoje, eu e o Aliá, que nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre entendendo a Bolsa de Valores pelos gráficos, como que funciona, qual que é o funcionamento da Bolsa de Valores, quais são os princípios básicos, quais são os órgãos regulamentadores, enfim. E amanhã vocês terão uma palestra com o Igor, e na quarta-feira voltamos eu e o Aliaken depois para explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença de scalp trade e também sobre operações de day trade, qual que é a diferença entre um e o outro, operações de curtíssimo e curto prazo. E aí depois volta o André Moraes e o Rafael Figueiredo na quinta-feira para falar um pouquinho sobre swing trade. Para quem não me conhece, eu sou analista da XP Investimentos e eu vou começar aqui então falando um pouquinho para vocês sobre como é o funcionamento da Bolsa de Valores. E depois o Aliakin entra aí para bater um papo com vocês, tá certo? Eu vou tirar aqui meu webcam, agora fica melhor. Então vamos lá. Então bom pessoal, entendendo a Bolsa de Valores. Como que funciona a Bolsa de Valores, quais são os significados, como que a gente opera no mercado, tá? Um dos principais pontos quando a gente fala sobre Bolsa de Valores, a gente fala o quê? Bolsa de Valores é um lugar para pessoas milionárias, é um lugar para pessoas que tem que ter um conhecimento intelectual muito elevado, é um lugar onde a gente vai fazer jogatina, então muitas pessoas acabam confundindo aí Bolsa de Valores com cassino, tá certo? Jogos de azar. E também muitas pessoas têm a ideia de que Bolsa de Valores é inacessível, tá? E não é essa a realidade, tá? A Bolsa de Valores é um lugar onde gira a economia de um país, tá? Quando eu falo economia de um país, eu estou falando sobre decisões de bancos centrais, definição de políticas monetárias, políticas fiscais, entre outros pontos que vêm interferir no meu, no seu e no nosso dia a dia como cidadão, tá certo? Bolsa de valores, como muitas pessoas acabam imaginando, eu vou entrar para jogar, eu vou ficar milionário do dia para a noite. E não é muito bem assim que funciona a Bolsa de Valores, tá? Todo mundo tem uma doce ilusão que você vai entrar na Bolsa, você vai ficar rico, você vai entrar na Bolsa de Valores, você vai duplicar, triplicar o seu capital, você vai entrar hoje na Bolsa de Valores sem nenhum conhecimento, você vai lá e vai fazer qualquer estudo e amanhã você já vai ter dinheiro para comprar uma Ferrari, você vai comprar uma mansão, andar de helicóptero e acredito que a maioria, todo mundo tem essa visão. E muitas pessoas entram na Bolsa de Valores e acabam não se qualificando. Quando eu falo pela não qualificação, é não saber onde eles estão pisando, qual que é o funcionamento da Bolsa de Valores. Se perguntem, até as pessoas que têm um conhecimento de trading, que são operadores de mercado, que já possui um mínimo de conhecimento sobre bolsa. Eu sei o que é um suporte, uma resistência, eu sei operar pela gráfico, eu sei um pouquinho sobre análise fundamental. Eles assim, se perguntem, o que é a Bolsa de Valores? Por que eu compro? Por que eu vendo? Qual que é o significado de existir uma bolsa de valores? Esse é o maior erro que as pessoas iniciantes acabam cometendo. Por que elas acabam cometendo esse erro? Porque, pessoal, eles entram querendo ganhar dinheiro, eles entram achando que a bolsa de valores é fácil você ganhar dinheiro, e aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aquela pessoa não vai ter um resultado atrativo, vai achar que bolsa de valores aí sim é um lugar para brincadeira, e aí sim não vai respeitar o mercado, tá certo? E aí você entra falando assim, isso não é para mim. Isso eu não sei qual foi o tempo que eu perdi para poder entrar no mercado. Então, pessoal, antes de vocês começarem a ter a vontade de querer investir o seu dinheiro na bolsa, antes de vocês, seja ele investimentos via
clubes de investimentos, via fundos de investimentos, via outras alternativas de investimentos que existem no mercado. Primeiro, o que é a Bolsa de Valores? Se perguntem, vocês acham que Bolsa de Valores é um lugar realmente para jogo? Vocês acham que Bolsa de Valores vocês irão triplicar o capital do dia para a noite? O dinheiro, pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês, o dinheiro não leva desaforo. E as pessoas que vão ganhar dinheiro no mercado financeiro, como qualquer outra profissão, são pessoas muito bem qualificadas. São pessoas que entram de fato no mercado financeiro para querer aprender, para poder saber o que vai fazer com o seu dinheiro, tá? Nós temos diversas e diversas profissões, tá? Eu sou formado em contabilidade. Para você entrar numa empresa, seja ela de auditoria, de consultoria, trabalhar numa empresa contábil, para você ser um grande contador, um contador com um diferencial, você tem que saber muito bem sobre as normas contábeis, as normas internacionais, os CPCs nacionais, enfim, você tem que saber daquilo muito bem. Um médico que inicia sua operação no mercado, ele precisa saber muito bem como é estudar um paciente, ele tem que se especializar no ramo de atuação que ele tem que trabalhar. Um advogado, seja ele na especialização que ele tem que fazer, ele tem que ser um especialista. Quando você vê pessoas muito bem-sucedidas, pessoas em que cresceram financeiramente, profissionalmente, são pessoas que não simplesmente sentaram ali e o dinheiro caiu no colo. Tem casos ou outros, mas não é o nosso objetivo abordar esses pontos. O que acontece, pessoal? Como qualquer outra profissão, pessoas, sejam médicos, sejam engenheiros, administradores, advogados, entre N profissões que existem no mercado, tá? Você precisa passar por um tempo de maturidade, você precisa passar por um tempo em que você tem que absorver um conhecimento, você precisa passar um tempo na qual você tem que dedicar parte do seu tempo para você poder pensar em ter algum retorno. Por que eu digo isso? Porque quando você vai formar, independente da profissão que você vai formar, tá? Independente da profissão que você venha formar, tá? Você tem que passar por um período. Um exemplo de médico, você vai ficar mais de 5 anos numa faculdade, 6 anos numa faculdade, depois você vai ter que fazer residência para poder ter aí os seus primeiros passos para você clinicar, para você poder trabalhar dentro de um hospital. Enfim, para você exercer a atividade de médico. Não é simplesmente, hoje eu vou virar médico. Opa! Então hoje, Danilo, vamos supor hoje eu quero virar médico. Então a semana que vem eu vou já abrir um corpo, vou estar operando. É simples assim, pessoal? Não, não é. Né? Para você ser um engenheiro, para você construir uma... eu vou lá, vou fazer o conta 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 2 é igual a 5. Então não é simplesmente assim que funciona o mercado na sua área específica de atuação, tá? E a Bolsa de Valores, quando nós falamos em Bolsa de Valores, nós estamos falando com profissionais altamente qualificados. Nós estamos falando de profissionais que estão ali sentados mais do que 12, 14 horas por dia na frente de um computador, lendo relatórios, interagindo com clientes, estudando economia nacional, estudando economia internacional, para você saber qual que é o funcionamento. Então, a minha primeira dica que eu dou para as pessoas que estão iniciando em bolsa, antes de mais nada, tentem saber ao máximo aonde vocês estão pisando. Tá? Tentem saber ao máximo aonde vocês estão pisando. Porque é no mercado financeiro, é na bolsa de valores em que você vai investir o seu dinheiro. Aquele dinheiro que demorou muitos anos para você juntar, é aquele dinheiro que pode ter sido o trabalho árduo da sua família inteira que você poupou durante anos que você vai investir, seja ele uma herança que você recebeu, seja ele uma rescisão de trabalho que você trabalhou uma vida inteira e foi demitido, ou você saiu, se aposentou, o que quer que seja. A Bolsa de Valores é onde nós aplicamos o nosso dinheiro esperando algum retorno. Tá? Então, assim, pessoal, a Bolsa de Valores ele não é um lugar para brincadeiras. Muitas pessoas acabam entrando na Bolsa achando que a Bolsa é brincadeira. Eu simplesmente vou fazer qualquer cursinho ou eu vou assistir qualquer vídeo no YouTube de meia hora, 1 hora, 2 horas, eu vou estar... me perdoa, eu vou estar preparado para poder fazer dinheiro. Se fosse assim, pessoal,
Se fosse assim, a gente não teria a facilidade que tem hoje de arrumar emprego, como é fácil arrumar emprego, né? Tô sendo é difícil, pessoal. É difícil você arrumar emprego. É difícil você se qualificar para poder ter um salário bom. Então, se fosse fácil a bolsa de valores, por que eu ia trabalhar como trader? Eu simplesmente vou sentar numa cadeira e vou apertar um botão, um outro e vou ganhar dinheiro. Então, não é muito bem assim que funciona o mercado. Então, o que nós iremos passar para vocês ao longo desses minutos, ao longo dessas horas, é o quê? É simplesmente vocês saberem os princípios básicos de como funciona a Bolsa de Valores, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho que, primeiro, esqueçam que Bolsa de Valores é um lugar complicado. Esqueçam que Bolsa de Valores vocês não ganham dinheiro. É um lugar simples, porém necessita de muita dedicação e muito esforço. Por que eu falo que é simples? Ela é simples, mas não é fácil, tá? A bolsa de valores, ela é simples, mas não é fácil. Ela é simples por quê? Porque todo mundo tem acesso às informações que estão sendo divulgadas. Todo mundo tem conhecimento suficiente para poder abrir um livro e querer estudar. Todo mundo tem acesso às diversas informações que estão espalhadas, tá? Por que ela não é fácil? Porque as pessoas não querem estudar. Por que ela não é fácil? Porque as pessoas querem justamente ganhar dinheiro ao invés de saber o seu funcionamento, entre outros aspectos em que acabam atrapalhando o nosso relacionamento com o mercado financeiro. Então, a partir de agora, eu quero que vocês assim limpem a memória de vocês, tá? Se você já conhece sobre bolsa, ok. Se você não conhece, melhor ainda. E se você tem um breve conhecimento, vai ser muito bom para vocês. Então, assim, limpem a cabeça de vocês e pensem no seguinte, tá? Vamos focar em conhecimento. Vamos focar em conhecimento. Vamos entender qual que é a estrutura básica de uma bolsa de valores. Vamos entender o que são as ações. Vamos entender o porquê que a bolsa de valores ela funciona. Se vocês começarem a se questionar, vocês simplesmente não vão executar um botão. Um analista de uma corretora está falando compra, você vai lá e aperta compra. Um analista de uma corretora está falando venda, você vai lá e aperta venda. Não é esse o objetivo. O objetivo é vocês saberem o conhecimento que a bolsa, saber as ferramentas em que a bolsa proporciona. E quem que é o único responsável dentro do mercado financeiro, pessoal? Vocês mesmos. Vocês mesmos são responsáveis pelas operações de vocês. Tá certo? Então, o que eu vou começar a falar um pouquinho para vocês? Bolsa de valores não é um cassino. Bolsa de valores, você não vai ficar milionário do dia para a noite. Bolsa de valores não é lugar só para milionários, não é lugar para ricos, é lugar para todos os tipos de pessoas que têm interesse em aprender e investir o seu capital esperando uma valorização, tá? A bolsa de valores, ao contrário do que muitos pensam, a bolsa de valores, ela é um lugar que nada mais é do que um lugar com regras. Temos aqui grandes pessoas que regulamenta esse mercado. Para vocês terem uma ideia de como é estruturado, o conceito básico da estrutura do mercado financeiro, tá? Nós temos o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional nada mais é do que um conselho formado pelas peças-chaves do nosso país. Quais são eles? O ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o presidente da República. São os 4 principais players econômicos que existem em um país. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão normativo. O Conselho Monetário Nacional é onde que define as políticas cambiais, é onde que define toda a estratégia em que o país vai ser adotado. Vamos ter ou não aumento de fluxo cambial para dentro do Brasil, vamos aumentar as nossas políticas fiscais, vamos restringir restringir o acesso ao crédito, enfim. O Conselho Monetário Nacional é onde as 4 peças-chave vão ser responsáveis por determinar
para onde o país seguirá. Tá? Então, atentos, presidente da República, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, tá? E o ministro da Fazenda. São esses 4 players que compõem o Conselho Monetário Nacional. Então, eles criam todas as normas que vão ditar no nosso mercado. Como que vai funcionar o mercado que gira dinheiro. Tá certo? Depois nós temos 2 órgãos fiscalizadores. O que são os órgãos fiscalizadores? São órgãos em que ele vai ver se o mercado financeiro tem o seu bom funcionamento. Se a gente não tem lavagem de dinheiro, se a gente tem operações, de certa maneira, fidedignas, se a gente não tem trapaças, enfim, entre aspas, é a polícia da Bolsa de Valores, tá certo? Então, nesse órgão que fiscaliza o mercado financeiro, quais são esses? Temos o Banco Central, que é o grande fiscalizador de todos os bancos, tá? Então, o Banco Central ele é o fiscalizador de todos os bancos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, entre outros diversos tipos de banco. Então, o Banco Central ele vai fiscalizar o bom funcionamento do mercado. Temos a Comissão de Valores Mobiliários, que nada mais é do que a CVM. Ela vai regulamentar o mercado de capitais, ela vai regulamentar o mercado financeiro em que envolve a troca de moedas, envolve a troca de títulos entre um participante e outro, tá certo? E quais são os participantes do mercado financeiro? Quais são os participantes dessa conjuntura como um todo? Os participantes são N participantes. Nós temos bancos, tá? Bancos investem diretamente na Bolsa de Valores e bancos proporcionam ambientes para que os seus clientes invistam em bolsas de valores, tá certo? BMF Bovespa, nós tínhamos aí, a gente já teve bolsa, nós tivemos já a Bolsa do Rio, entre outras. As 2 últimas bolsas aqui no Brasil, que são muito conhecidas, tá? Era a Bovespa e a BMF. Em 2007, as bolsas elas se unificaram e elas juntaram em uma só. Então, nós tivemos uma junção em uma única bolsa de valores. Hoje nós temos a BMF Bovespa. Para quem não sabe a ramificação que foi feito disso, a Bovespa anteriormente, era negociado o mercado à vista. Tá? E BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde você negocia contratos futuros, sejam eles contratos futuros financeiros, sejam eles contratos futuros físicos. Tá? Quando a gente vai falar disso, a gente entra na parte de commodity, que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Então, a gente tem contratos de dólar, de índice, de boi, de milho, de soja, café, algodão, etanol, entre outros pontos. Então, para fim de seguir uma estratégia e proporcionar o melhor atendimento no mercado regulamentado, foi criado a BMF Bovespa, tá? Então, clears que executam as suas ordens, ela é responsável por liquidar suas operações, entre outros pontos. O que é uma corretora de valor? Tá? Uma corretora de valor, ela nada mais é do que um ambiente em que ele vai te proporcionar mecanismos para que você tenha interesse ou que você possa investir no mercado financeiro. Então, uma corretora de valores, ela vai intermediar o seu negócio com um outro participante. Um exemplo, a XP, que é justamente onde eu e o Aliac nós trabalhamos. A gente tem aqui um ambiente que proporciona a vocês comprarem um ambiente que proporciona vocês comprarem, seja ações, seja cotas de fundos de investimento, cotas de clubes, entre outros produtos que são oferecidos no mercado. Tá? Então, as corretoras elas têm uns produtos para poder oferecer para o cliente final. Tá? Só para complementar, a BMF Bovespa nada mais é do que um ambiente que a Bolsa proporciona para você fazer suas negociações, tá? Então, quando você vai fazer negociação, você faz as suas negociações dentro da Bolsa de Valores, tudo ambiente eletrônico, ok? Então, só para vocês entenderem a estrutura do nosso sistema financeiro nacional. Nós temos, então, um Conselho Monetário Nacional, que são as pessoas mais poderosas que nós temos no nosso país, são as pessoas mais influentes do nosso país. Lembrando, presidente da República, presidente do Banco Central,
Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento. Eles são os as principais pessoas para ditar para onde o Brasil vai, para onde o nosso país vai e quais são as políticas que nós devemos adotar. Banco Central e CVM são os órgãos fiscalizadores do nosso mercado. Eles fazem com que o mercado tenha o seu pleno funcionamento de acordo com o que o Conselho Monetário Nacional definiu. E quem vai fazer com que o mercado chegue lá? Os participantes do mercado, que são as pessoas que vão injetar dinheiro no mercado, são as pessoas que vão proporcionar ambientes para quem está injetando dinheiro, trocar, fazer a intermediação do poupador para aquela pessoa que precisa daquele empréstimo, entre outros pontos. Então, assim, de uma maneira ampla, tá? De uma maneira ampla, essa que é a nossa estrutura do sistema financeiro nacional. Aí eu pergunto para você, o que a Bolsa é? Por que a Bolsa proporciona um ambiente para uma empresa abrir o seu capital? Então vamos lá. Provavelmente iremos estender um pouquinho aí o nosso webinar. Já são 8h30 e tem mais algumas coisinhas para falar, mas vamos lá. Então, o que é a empresa de companhia aberta, capital aberto? Por que a empresa abre seu capital? Então, primeiro ponto, tá, pessoal? Por que a Bolsa abre o capital? Vamos supor, eu quero comprar uma ação no mercado financeiro. Por que aquela empresa está sendo negociada no mercado financeiro? Então, pensa assim, uma empresa, tá? Uma empresa, ela já cresceu de uma certa maneira. Um exemplo, XPTO é uma empresa, tá? Que ela cresceu, vamos separar um ramo específico, uma empresa do setor de alimentos. Pronto, a empresa XPTO é uma empresa do setor de alimentos. Ela cresceu, os seus sócios fundaram a empresa, tá crescendo e tudo mais, porém, eles precisam de mais recursos financeiros. Para quê? Para seja ele para aumentar uma parte fabril daquela empresa, eu quero criar uma nova unidade. Eu quero criar agora uma unidade de processamento de alimentos, não só dos alimentos em si. Eu quero fazer agora uma parte de tecnologia. Eu quero investir no desenvolvimento interno. Enfim, a empresa tem N motivos para precisar de dinheiro para poder investir nela mesma. Quais são as soluções que a empresa tem, ou melhor, quais são as alternativas que uma empresa tem para ela continuar a crescer? Ela precisa de investimento, ela precisa de dinheiro para investir na própria companhia. Tá? O que ela precisa fazer? O próprio dono da empresa colocar mais dinheiro. Tá? Segundo ponto, ela pedir dinheiro emprestado. Para quem que ela vai pedir dinheiro emprestado? Para um banco? Hoje a gente tem as taxas de juros cobradas em banco, uma das mais elevadas que tem no mundo. Tá? Então, se você for pedir um empréstimo bancário, eu vou precisar de 200 milhões de reais para poder investir no crescimento da minha companhia. O preço daquele empréstimo que você vai tomar de um banco acaba sendo inviável, porque os custos com encargos financeiros, custos com juros, custo com N outros encargos que venham ocorrer acabam sendo altos e inviáveis, tá certo? No final das contas, aqueles 200 milhões de reais iniciais que você precisava, eles se transformaram em 250 milhões de reais. 250 milhões de reais, o que de uma certa maneira acaba ficando inviável o retorno operacional. Então o que acontece? A empresa ela decide abrir o seu capital. Então o Conselho Monetário Nacional proporciona isso dentro da Bolsa de Valores. Então uma empresa que ela quer captar dinheiro, uma empresa que ela quer continuar crescendo, uma empresa que tem aí uma necessidade de aporte de capital, ela tem necessidade de pegar dinheiro para investir em N fatores, conforme nós mencionamos, ela pode ir onde? Ela pode ir na Bolsa de Valores. Então, o que ela faz? Ela vai pegar uma parte do seu capital, tá? Uma parte do seu capital e vai destinar a outras pessoas também poderem ser donas daquela empresa. Então, um exemplo, eu, Danilo, criei a empresa de alimentos XPTO. Eu preciso de recursos financeiros para poder continuar crescendo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar parte da minha empresa, tá? Parte da minha empresa, um exemplo, a minha empresa vale 100 milhões de reais. Tá bom? 90 milhões de reais é do Danilo.
e os outros 10 milhões de reais eu vou abrir espaço para outras pessoas aportarem dinheiro e comprar a parte da minha empresa. Mas eu vou continuar sendo o sócio majoritário. Então, as empresas chegam na Bolsa de Valores e falam assim, olha, eu tenho a minha empresa, tá? E uma parte da minha empresa eu estou abrindo para outras pessoas serem donas também. Então, nessa parte que vale 100 milhões de reais, e 90 milhões é meu, e esses 10 milhões de reais eu quero transformar isso em ações e colocar um devido valor, para que outras pessoas possam comprar comprar ações da minha empresa também. Tá? Então, o que a empresa faz? Ela vai lá e abre espaço para outras pessoas se tornarem sócias daquela companhia. Tá certo? Então, olha, eu estou estudando aqui, o Danilo, ele criou uma empresa de alimentos que chama XPTO e ele colocou grandes executivos, a empresa está prosperando, a empresa está crescendo de uma maneira acentuada, eu vejo que o Danilo é uma boa pessoa, eu vejo que o Danilo é um excelente de um profissional, enfim, eu vejo N fatores. Eu acredito que a empresa do Danilo vai performar. Ainda mais o ramo que ele está atuando, pode ser que venha se favorecer. Pode ser que o mercado venha crescer. Setor de alimentos, enfim. Eu tenho N fatores para acreditar positivo ou negativamente na empresa do Danilo. Quer saber? Gostei da ideia. O que eu vou fazer? Eu vou comprar parte do capital da empresa do Danilo. Então, aqueles 10 milhões de reais de capital que inicialmente eu disponibilizei para outras pessoas poderem comprar, eu vou determinar um valor. Tá? Quando a gente fala em determinar valor, pessoal, eu não vou entrar em todos os detalhes de como funciona o capital, o book building, que você vai colocar os players que vão coordenar, entre outros pontos de abertura de capital, tá? Que tem uma série de regras burocráticas para a empresa abrir um capital. Mas vamos lá, eu estou abrindo parte do meu capital, um investidor vai comprar uma ação minha. Então, vai chegar naquele montante, olha, aqueles 10 milhões que o Danilo abriu mão da empresa, a gente vai colocar ali, vai conseguir arrecadar, um exemplo, 30 milhões de reais. Tá? Então, dos 10 milhões, eu coloquei o valor naquelas cotas e o pessoal vai começar a comprar 30 milhões de reais. Ou seja, eu vou pagar, melhor, o Aliakin, que tá aqui, eu vou usar o Aliakin como exemplo. O Aliakin vai pagar uma ação para ele poder também ser dono da minha empresa. Mas quem que manda na empresa? Sou eu. Eu tenho o maior capital. Tá? E tem N regras que tem pessoas que têm capital maior, capital menor, entre outros pontos. Mas o objetivo é, eu dei a possibilidade do Aliakin ser dono de uma parte de uma empresa minha, para que, porque ele acredita, e eu vou receber o dinheiro dele. Então, ao invés de eu ir num banco financiar ou pedir emprestado dinheiro para outro investidor, para algum amigo, eu vou disponibilizar, olha, a minha empresa é assim que funciona, eu vou ter todo um prospecto para mostrar que a minha empresa tem uma grande potencial de crescimento e vai, você de investidor, querer ou não comprar as minhas ações. Logicamente que eu vou te mostrar o caminho, o porquê que eu quero que você se torne sócio da minha empresa, tá certo? Então, você vai comprar parte de ações daquela empresa, tá certo? Para você comprar parte de uma ação de uma empresa, a companhia de capital aberto, então, para ficar claro, quando a empresa ela abre capital, ela está abrindo a parte da empresa dela para outras pessoas terem acesso a comprar cotas, para as pessoas comprarem ações daquela companhia. Tá? As empresas que decidem entrar na Bolsa de Valores para arrecadar dinheiro, para poder arrecadar, para ter um retorno financeiro para poder investir, seja em qual projeto que ele for, ele tem que seguir diversas normas. Tá? Quais são essas normas? São normas dos órgãos reguladores. Tá? Então foram definidos que vocês têm que divulgar informações trimestrais, cada balanço tem que sair. Nós estamos tendo um exemplo recente agora. Quantas e quantas empresas estão divulgando os seus balanços? Será que elas estão divulgando os balanços porque elas querem ou porque elas são obrigadas? Tá? Então, quando você abre o capital na Bolsa de Valores, a empresa ela tem uma série de regras a serem seguidas. Você tem que ter uma transparência muito alta sobre as informações, principalmente contábeis, que você tem dentro da sua companhia. Saber quem que é o contador, você tem que saber como que funciona a criação da sua norma contábil, quais são as normas contábeis que você segue. Isso tem uma série de critérios em que você tem que mostrar de maneira fidedigna as suas informações da sua companhia. Tá? Feito isso, depois de ter aberto aí o capital na Bolsa de Valores,
a empresa seguindo todas essas regras, você vai falar assim, Danilo, beleza, eu sei que a empresa então agora ela tem que seguir uma série de regras, a empresa ela abre espaço para eu também ser dono de uma ação, mas espera aí, quer dizer que eu vou comprar uma ação e espera aí, eu vou sentar lá na cadeira junto com o presidente da Petrobras, eu vou sentar lá junto com o Pedro Parente e falar assim, não, Pedro Parente, você está errado. Não, não é para investir na Petrobras aqui, é para investir na Petrobras assim, assado. Como que funciona isso? Aí existem algumas ações que foram criadas, tá certo? Então, quando você compra uma ação, é normal você ver uma nomenclatura, tá? São sempre quatro letras para formar o código de uma ação. Então, eu vou começar primeiro com as ações ordinárias. Quais são as ações ordinárias? Quando uma empresa abre o seu capital, tá? Quando a empresa abre o seu capital para você comprar uma ação, tá certo? Ela disponibiliza você comprar uma ação ordinária, preferencial ou uma unit. O que é uma ação ordinária? Ação ordinária são ações que dão direito a voto em assembleias. O que são essas assembleias? São comitês que são realizados entre os seus investidores, na qual você tem os maiores acionistas da companhia, que vai definir quais serão os caminhos a serem seguidos daquela empresa, votando a favor ou não de uma nova criação, uma criação de um novo parque fabril, seja em investimento em tecnologia, seja N fatores. São as pessoas que vão mandar, são as pessoas que vão definir as diretrizes daquela companhia. Tá? Então, quando nós falamos de ações ordinárias, nós estamos falando de ações em que te dão direito a voto. Então, quer dizer que simplesmente eu vou lá comprar 100 ações, uma ação ou 1000 ações eu vou mandar? Não. Pessoal, para você poder ter um capital para comprar de ações ordinárias e mandar numa ação, a partir de hoje eu quero sentar no conselho de administração da Petrobras, juntamente com Pedro Parente, e falar assim, não, Pedro Parente, a partir de agora a gente não vai mexer nos postos mais aqui de Campos, nos postos de petróleo aqui em Campos. Agora a gente vai começar a explorar o Nordeste. Para que você tenha um poder de influência dentro de uma companhia nesse nível, você tem que ter uma quantidade elevada de ações ordinárias. Para vocês terem ideia, 0,5% da companhia da Petrobras vale bilhões de reais. Então, para você conseguir mandar em uma empresa, para que você conseguir opinar em uma determinada estratégia daquela companhia, você tem que ter uma quantidade relevante. Eu vou dar dois exemplos de duas pessoas, tá, muito famosas no nosso mercado, que são elas, Lírio Parisotto, tá, e o Luiz Barsi. Para vocês terem ideia, são os dois investidores, pessoas físicas, tá, em que mais tem dinheiro na Bolsa de Valores, ambos acima de 2 bilhões de reais na pessoa física. Tá? No ano passado, para quem se recorda, aconteceu uma distorção muito grande. Os em 3, tá? Os em 3 nada mais é do que ações ordinárias. Só para complementar, ações ordinárias que te dão direito a voto, elas têm as 4 letras iniciais e o número final para caracterizar que uma ação é ordinária é o número 3. Então, Petro 3, são as ações ordinárias da Petrobras, Vale 3, Itube 3, BBDC 3, BBAS 3, entre outros fatores. Quando você vê a letra 3, nada mais é do que ações ordinárias. Só voltando no caso do Lírio Parisotto. O Lírio Parisotto, no começo do ano passado, estava tendo muita briga entre os principais acionistas da Uzi Minas, tá? E ele queria comprar essas ações para falar assim, não, está tendo briga, a ação desvalorizou muito, eu quero comprar e eu quero ser o presidente do conselho de administração. Então, a gente começou a ver as ações da Uzi Minas subindo 15%, 20% em um único pregão. O que era isso? Era o Lírio Parisotto comprando ações ordinárias no mercado financeiro, para que ele comprou muito, que o mercado tinha, ele comprou muito. Para quê? Para ele poder falar assim, olha, agora eu tenho um capital relevante na qual eu tenho autonomia para poder ser o presidente do conselho de administração e indicar um diretor, porque eu quero definir quais são as estratégias da companhia. Então, quando a gente fala de um investidor comprar as ações ordinárias, a gente está falando de para que você possa opinar numa assembleia de uma empresa, você tem que comprar uma quantidade elevada, tá certo?
Então, essa é a descrição das ações das ações ordinárias. O que são as ações preferenciais? Ações preferenciais nada mais é do que uma ação na qual você não se preocupa, tá, com com a administração da companhia. Eu quero entrar e ter apenas o retorno financeiro. Eu quero ter a preferência de receber os meus dividendos. O que são os dividendos? São os lucros que a companhia tem, que ela vai distribuir para os seus acionistas. Então, assim, eu não quero opinar no conselho de administração, eu não tenho conhecimento para isso, eu só apenas quero investir o meu dinheiro e quero ter um retorno financeiro daquele meu capital. Beleza? Então, o que acontece? Você compra as ações preferenciais, tá? Que são os finais 4 e os finais 5, que vão te dar direito a você receber dividendos. Geralmente, quando uma empresa ela vai distribuir os lucros dela, tanto para quem tem as ações preferenciais, quanto para quem tem as ações ordinárias, receberão também dividendos. Porém, para quem tem as ações ordinárias, vai receber menos do que quem tem as ações preferenciais. Então, esses daí são os pontos, tá? Então, você vai ter direito a 10% a mais de receber os dividendos. Tá? E as units nada mais são do que empresas que você vai comprar um pacote de ações, sejam elas ações ordinárias e preferenciais. Um exemplo, Klabin 11 é equivalente a uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, tá certo? Só para entender um pouquinho da estrutura aqui, para a gente já ir para a parte gráfica, mercado primário. Mercado primário nada mais é do que onde a empresa mostra a sua intenção de negociar, mostra a sua intenção de abrir o seu capital e, consequentemente a isso, tá certo? Alguns bancos vão definir quais serão os participantes do mercado, quais serão os players que vão comprar essas ações e posteriormente serem negociadas. Então, primeiro ponto, mercado primário são os bancos, tá certo? Mercado secundário nada mais é do que o local aonde, depois de ter feito já a oferta inicial, definir quanto que vai arrecadar, mercado secundário é onde nós entramos, é onde nós iremos negociar sobre mercado, é onde que eu, Danilo, comprei uma ação da Petrobras e eu quero vender. Eu vou vender aonde? No mercado secundário, onde que o Aliakin vai ter a possibilidade de querer comprar. E para finalizar, como que funciona? Você vai ter que ter aí um ambiente de corretora, onde uma corretora vai intermediar o seu negócio juntamente com outra pessoa para poder mandar essas suas ordens para a Bolsa de Valores. Então, eu tenho uma intenção de comprar as ações da Petrobras. Eu vou mostrar minha intenção para a corretora XP, tá certo? A XP vai encaminhar minha ordem para a Bolsa de Valores e dentro da Bolsa de Valores a minha ordem será executada, tá certo? Existem alguns aqui, agora entrando na parte gráfica, tá? Eu dei só um briefing de como que funciona o mercado financeiro, quais são os movimentos, como que é a abertura de capital, enfim. Existem 3 gráficos, tá? Ao lado esquerdo de vocês é um gráfico de barras, tá? No meio é um gráfico de candlestick e ao lado direito é um gráfico de linha. O mais comum aqui é utilizar esse gráfico do meio, tá? Que nada mais é do que um gráfico de candlestick. Só para vocês terem uma certa descrição, esse daí é um gráfico de candle, tá certo? Então, quando a gente tem um gráfico branco, tá, ou verde, significa que quando eu olho um único candle, eu estou vendo aqui 4 valores, tá certo? Então, para falar um pouquinho mais sobre candle, falar um pouquinho mais sobre a estrutura gráfica, depois de ter todo esse cenário, eu vou passar aqui para o Aliakin, tá? Para ele dar continuidade nesse cenário para vocês. Aproveitar que está na minha tela, Kim, se você puder passar para o pessoal explicar o que é um candlestick, já está na minha apresentação, e aí fica com você para falar um pouquinho mais sobre gráficos. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu sei que o assunto é referente a como entender a Bolsa de Valores por meio gráfico, então eu quis mostrar para vocês o funcionamento básico da Bolsa de Valores e mostrar aqui agora como que funciona a leitura do mercado via gráficos, tá certo? Eu passo aqui para o Aliakin, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Excelente, excelente. Vamos lá. Bom, gente, depois dessa introdução fantástica aí, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o funcionamento realmente do mercado. No final das contas, tudo isso se embute no interesse de compra ou de venda, né? Então, todas as informações que o Danilo passou vão ser embutidas
no interesse de compra ou de venda. Como a gente falou em outras oportunidades aqui com vocês, o preço desconta tudo, né? Essa é a grande verdade do mercado. A diferença é, quando você tem uma empresa abrindo capital, como foi um dos exemplos que o Danilo comentou, você tem pouco histórico para analisar. E o mínimo de informação que a gente tem é o que o mercado constrói em uma única barra, um único candle, seja ele do intraday ou ele de um tempo gráfico maior, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, por exemplo. Mas independente da periodicidade, esse candle vai mostrar para a gente algumas informações que são de extrema importância no nosso dia a dia, na construção do que nós vamos chamar de uma tendência, e dentro de uma tendência nós temos N situações e N informações, que aí a gente começa a virar mais para o lado de um setup propriamente dito, né? Mas o que a gente deve abordar aqui e passar para vocês é que na formação de um candle, independente do tempo gráfico, como eu já mencionei, a gente vai ter sempre mínima, máxima, o preço em que naquele momento naquela barra, certo? E o preço que ele fechou. Essas informações é que demonstram para a gente o interesse de compra ou de venda, seja de uma ação que já tem um histórico maior ou um histórico menor. Então, não acho que a gente deva buscar muito mais informação do que isso aqui no gráfico, tá? A gente deve saber, candle após candle, qual é o preço de abertura, fechamento máximo e mínima. Bom, vindo agora para a minha tela aqui, eu vou pedir para o Rafael compartilhar aqui, passar o controle aqui para que eu possa compartilhar. A gente vai para a parte mais prática, que é o que eu acho que vocês estão todos aí esperando, né? Para a gente falar um pouco mais sobre essa questão. Então, Rafael, se você puder jogar na minha tela aqui e passar o controle para compartilhar aqui o meu Profit. Legal, excelente. Já tá indo, viu, Kim? Só me confirma aí se já recebeu. Tá aparecendo, tá todo mundo vendo, pessoal? Só confirma ali no chat se estão vendo o gráfico do Kim, por favor. Ok. Não, o pessoal tá vendo sim, viu? Isso, todo mundo já mandou ali, então tá tudo ok. Legal. Então, pessoal, como eu falei, né, o que a gente tem que fazer para entender melhor o mercado, trazendo isso tudo para os gráficos, é ser imparcial no final das contas, tá? Que a empresa quer abrir capital para captar dinheiro no mercado, etc, isso a gente já entendeu, que há o interesse por conta dos investidores em um determinado momento em se desfazer das posições ou em montar a posição, é que a gente tem que entender no nosso dia a dia. E isso tudo a gente consegue entender lendo barra após barra e usando alguns conceitos que são básicos, tá? Primeiro, definição de tendência. Todos nós temos que ter o conceito básico da tendência pré-definido e dominar essa leitura de trás para frente, né, de decore salteado, tá? Isso é importantíssimo. E isso é básico, teoria de Dow. Fizemos esse webinar aqui com vocês. Eu estou com um gráfico aqui de uma ação chamada Park 3. Por quê? Porque se nós colocarmos no gráfico mensal, por exemplo, nós vamos conseguir encontrar um histórico não muito longo. Ela tem pouco histórico, então ela tem pouco tempo que ela abriu capital na bolsa. E se a gente sair do gráfico mensal e lá para o gráfico intraday, a gente vai ter em N situações um entendimento de mercado, um entendimento de como os investidores se comportaram com essa empresa, mesmo ela tendo um histórico pequeno na bolsa. Então isso aqui é um gráfico mensal de Park 3, tá certo? Olha o que acontece. O primeiro mês que ela tem capital aberto, eu vou colocar o meu mouse em cima aqui, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, 5/6/2015. A gente não tem muito tempo de negociação para essa ação, olhando pelo gráfico mensal. A primeira barra, ela é uma barra positiva ou é uma barra negativa? Ela constrói para a gente uma sequência no gráfico mensal ou não? Ela é uma barra neutra, mas negativa, com uma variação de 0,29%, 0,29, 0,3 arredondando. A segunda barra é uma barra positiva, tá certo? E logo na sequência, a terceira barra já é uma barra bem negativa, extremamente pesada, caindo 7,82%. A quarta barra, observem como o mercado pesa nessa situação, e a gente tem aí uma forte movimentação, tirando o papel lá dos R$13 e vindo para uma queda, tá certo, de 29%. Por que eu estou falando para vocês isso?
Porque no fundo, independente de como é os fundamentos da empresa, independente de como é o dia a dia nas operações de day trade para aquele papel, né, isso tudo vai estar embutido num determinado movimento de mercado. Se eu diminuir a periodicidade para o gráfico semanal, o que a gente vai conseguir encontrar no semanal, senhoras e senhores? Algumas semanas consecutivas depois da abertura de capital, ela começa a fazer barras descendentes e tem forte movimento de queda, né? Aliás, perfeito. A gente já viu que mesmo tendo um histórico pequeno, a gente tem que acompanhar o quê? O preço. Por quê? Porque o mercado é o patrão. Seja através da análise fundamentalista, seja através da análise gráfica, seja através de qualquer outra estratégia, o mercado vai te demonstrar o interesse de compra ou interesse de venda através do que nós chamamos de tendência, tá certo? E por menor que seja o histórico gráfico que nós temos, nós vamos conseguir identificar uma sequência no tempo que a gente está analisando. E essa sequência, seja ela de máximas e mínimas menores através dos candles, ou ainda de topos e fundos ascendentes através de uma leitura, de um movimento completo, ela precisa nos dar o norte do mercado. Se a gente tivesse apenas um candle no gráfico, a gente não saberia explicar qual é a tendência do mercado naquele momento. Mas a partir de um segundo candle, isso já é possível. Por quê? Porque a gente começa a ter uma sequência, pessoal. E essa sequência de máximas e mínimas sendo maiores, até que o mercado quebre essa sequência, o mercado vai, teoricamente, até o infinito. Ou até quebrar essa sequência. E quando quebra essa sequência, ele monta o que nós chamamos de um movimento corretivo, um movimento de correção, um ajuste dos preços. Então, se nós temos uma onda de alta aqui, provavelmente o que o mercado vai fazer aqui na frente? Ele vai corrigir parte dessa tendência de alta. E é de olho nessa sequência que a gente tem que ficar. Colocando isso na prática agora, senhoras e senhores, o que nós vamos ter? A abertura, né, de capital da empresa, 3 candles de alta. O primeiro candle é um candle positivo, o segundo máxima e mínima maior, o terceiro máxima e mínima maior. Já no quarto candle, máximas e mínimas menores. Aí ele monta um processo de lateralização, fica algumas semanas aqui mostrando dificuldade. Se a gente observar que da mínima até a tentativa de topo tem um topo mais baixo que o topo anterior, a gente pode marcar um topo aqui e um topo aqui. Logo depois disso, o mercado inicia de novo uma sequência descendente e aí aqui ele já te mostra, olha, nesse período a tendência é de baixa, tá certo? Se nós diminuirmos ainda mais a periodicidade, esse movimento que eu estou colocando aqui como ponto de partida, tá certo? Ele é um pivô de baixa lá no gráfico diário. E logo aqui na frente, o mercado inicia uma sequência que é de máximas e mínimas maiores e traz o que nós chamamos do quê? De correção. Mas que correção é essa, pessoal? É uma correção do último ciclo que o mercado teve. E o último ciclo que o mercado teve aqui foi o quê? Foi uma queda. Então é natural que dessa queda o preço venha a corrigir. E ele vai corrigir normalmente até onde? Até onde é comum o mercado corrigir, seja com bons fundamentos ou com fundamentos ruins, seja com pouco histórico ou com muito histórico. Ele vai corrigir até uma média, ele vai corrigir até as retrações de Fibonacci. Vocês querem ver como isso se concretiza na prática? Se nós pegarmos do último topo que o mercado consolidou e desenvolveu uma correção da última queda, para depois disso a lateralizar e aí iniciar outra queda, que foi esse ponto aqui, que eu vou colocar uma seta em cima, desse ponto até esse ponto aqui, nós temos um movimento de tendência. E sabe para onde o preço corrige? Ele corrige normalmente para as retrações. Sabe o que é esses R$ 10,32 aqui? É a retração de 38,2% desse ciclo de queda. É isso que nós precisamos saber. No final das contas, independente de qualquer coisa que eu ou cada um de vocês que estão aqui assistindo a apresentação venham achar do mercado, ou qualquer teoria que a gente venha a aprender, no final das contas, é direção de preço que a gente quer entender. Por menor que seja o movimento, a gente precisa estar sincronizado com o mercado. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o Petrobras, que deixou uma oportunidade muito boa nos últimos tempos aí. Aliás, mas ela não tinha fundamentos, né? Legal. Nós estamos aqui tentando discutir ainda estratégia. A gente está tentando ler
preço ler o mercado, né, entender a Bolsa de Valores utilizando gráfico. Petrobras, não vinha numa tendência clara de baixa, topos e fundos descendentes, preço abaixo das médias móveis, quando ele corrige, ele volta para uma média, independente da média que você vai utilizar. Eu utilizo duas médias que são exponenciais para todos os tempos gráficos, e elas são de 17 e 72 períodos. São as médias que eu aprendi a utilizar há muitos anos atrás, desde 2007, 2008, já conheço essas médias móveis, né? Olha o que acontece quando a gente chega aqui no mês de janeiro e fevereiro de 2016. Nós não temos algo diferente, coisa que não fazia há cerca de um ano atrás, que era sobrepor as médias móveis? Está vendo como que se a gente for imparcial, claro, falar do passado é muito fácil, mas essa situação vai se repetir no futuro. Análise técnica é isso. É a arte de olhar para o passado, entender um padrão que, por sua vez, ele passa a ser estatístico, ele funciona na maior parte do tempo, e a gente vai replicar ele no futuro, ou no presente. No presente, quando a gente tem uma oportunidade, ou no futuro, quando a gente não encontra uma oportunidade, passa a ter paciência até ela surgir. Normalmente, o primeiro movimento a gente não consegue pegar. Se fosse assim, essa onda a gente teria que ter comprado, essa onda a gente teria que ter comprado, e assim sucessivamente. Mas quando o preço tem um mínimo de condição onde ele testa um fundo e falha, aí novamente a gente passa a falar de análise técnica clássica, fundo duplo, topo duplo. Aliás, quem ainda não conhece esse conceito, muito provavelmente em outras oportunidades falaremos aqui com vocês sobre essas questões. Olha o que o mercado faz. Fundo igual ao fundo anterior. Fundo duplo. Se o mercado não rompe um fundo anterior dentro de uma tendência de baixa, essa é a primeira premissa que o mercado está quebrando de uma tendência vigente de baixa. Ou seja, só sobram duas situações para ele. Ou ele vai começar a consolidar e vai definir isso ao longo do tempo esse que nenhum de nós conseguimos estipular quando vai ser, mas a gente vai ficar aguardando o rompimento desse fundo, ou ele vai mudar de direção, que é o mais comum, o que nós chamamos de reversão de tendência. Então a gente já começou a entender uma outra situação de mercado. A gente já começou a ler bolsa agora para falar de reversão, o que era uma tendência de baixa, tendo a chance de passar para uma tendência de alta. Então aqui embaixo surgiu o primeiro empecilho. Que empecilho é esse, senhoras e senhores? A falha de um fundo em uma tendência de baixa. Opa, legal. Logo na sequência, o preço vai e rompe o último topo que ele tem aqui. E por sua vez, sobrepõe o quê? As médias móveis. A partir daí, nós já temos uma tendência que passa a ser de alta. E olha o que acontece do lado direito dos gráficos, né? Petrobras sai dos R$4, monta um fundo duplo, em um determinado momento ela rompe o último topo, em um determinado momento ela rompe a média, e aí ela passa a se comportar dentro do que nós chamamos de mercado em tendência, porém agora não mais em tendência de baixa, e sim em tendência de alta. Quando o mercado está em tendência, normalmente ele corrige para onde? Acabamos de falar anteriormente, 3, 4 minutos atrás, para uma média. A média que você utiliza, seja ela de 21, de 9 a 21 períodos, exponencial, aritmética, seja ela de 200, sejam essas médias que eu estou utilizando de 17 a 72 períodos, enfim, a estratégia que você utiliza, mas normalmente o preço volta para a média. E aí é impressionante, por quê? Porque para colocar isso na prática, entra N variáveis. Entra a maneira que você acordou, se você está otimista ou pessimista, né? Entra que tipo de matéria você leu, entra o calendário econômico do dia, tá certo? Mas a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho no futebol. Preço acima das médias, preço em tendência, ele vai voltar para as médias móveis e vai voltar para as retrações. Vocês querem ver onde o preço voltou? Ele parou na média. Aonde que o preço parou aqui? Ele parou na média. Aonde que o preço parou aqui? Ele parou na média. Eu sempre uso essa expressão e vou morrer usando ela, ou até que prove o contrário. Se a gente só comprar quando a tendência é de alta na média, e a gente só vender quando a tendência é de baixa na média, evitar se posicionar quando o preço se distancia dela pelo menos 2, 3%, isso já faz com que a gente tenha uma grande probabilidade de ser bem sucedido no médio e longo prazo. E olha como é impressionante, né, pessoal? Falar do passado é fácil. Mas é engraçado, porque se eu voltar um pouquinho aqui, né, a gente vai observar que quando a tendência era de baixa, é impressionante.
Está parado o gráfico agora, é só vender na média que deixou de ser renda variável, passou a ser renda fixa. Olha isso, para na média, volta a cair, para na média, volta a cair, para na média, volta a cair. E depois disso ele monta aqui um padrão que foi difícil, por quê? Porque ele ameaçou a não romper o fundo. Não sei se vocês têm essa percepção, espero que sim, porque isso aqui é central, né? Essa percepção é central. Então aqui o preço tem fundos iguais e topos iguais, ele passa por um período de dificuldade, onde fica bem subjetivo, ele tem a probabilidade de iniciar uma reversão de tendência e se rompe para baixo, retomar a sua tendência de baixo, mas ele se mantém abaixo da média lenta. E esse é um conceito que também ajuda a todos nós definirmos qual é a tendência que o mercado tem. Abaixo da média lenta, provavelmente ele vai se manter por muito tempo em tendência de baixa. E quando ele ganha a média lenta, de baixo para cima, ele vai se manter durante muito tempo na tendência de alta. Tá certo? Legal. Então falamos já do conceito de tendência e começamos a falar de reversão de tendência, que é quando a gente tem um fundo duplo ou um topo duplo, um mínimo de característica para entender a bolsa através dos gráficos, tá certo? Legal. Qual que é o último cenário e o pior de todos, tá? Vou usar a expressão pior aqui, se vocês me permitirem, né? Aliás, já usei, né? Então, vamos lá, né? O pior cenário que a gente pode enfrentar no mercado, ou o cenário menos promissor, onde a gente vai ter menos oportunidades de operações, sejam elas, mesmo que sejam no intraday, elas vão ser menos nobres, né? É o período de consolidação. E no período de consolidação, senhoras e senhores, cabe a nós como investidores, entendendo a bolsa através dos gráficos, que se os preços não têm força para romper um topo ou um fundo, ele monta um padrão triangular ou retangular, não cabe a eu, que tenho X capital, ou a cada um de vocês que tem X capital, tentar ir contra isso. A grande maioria dos erros que a gente comete é por achar mais do que o mercado está nos informando. A nossa função na frente do computador é ser imparcial. Ser imparcial a ponto de filtrar todas as notícias possíveis, filtrar todo o viés possível e seguir apenas uma direção, seja ela composta por máximas e mínimas maiores através da leitura de candles, na periodicidade que você está analisando. Pode ser no gráfico de 1 minuto ou até mesmo no gráfico mensal ou no gráfico anual. Ou ainda, no mínimo, termos um bom entendimento do que nós estávamos falando de tendência, topos e fundos, movimento confirmado. Essa é a nossa função. Se nós não conseguimos encontrar uma sequência de topos e fundos, seja ascendente ou descendente, aí a gente tem o primeiro desafio como operador. Aí já surge um ponto de interrogação e na nossa cabeça deve surgir aquele balãozinho do lado direito com um anjinho de um lado falando: preste mais atenção, dê tempo ao tempo, espere o mercado te deixar uma condição melhor. Por um outro lado, surge um balãozinho do outro lado, que não vai ser o anjinho, vai ser outra coisa, que normalmente não está de branquinho com um anel em cima da cabeça, aquele arco em cima da cabeça, enfim, já está te dizendo outra coisa. E aí, você não vai entrar? Você não vai fazer nada? O mercado está aí. Aí o negócio oscila, o mercado oscila 0,5%. Aí você fala: eu devia ter entrado. Mas o anjinho do lado direito continua te falando: o mercado está duvidoso, você não tem certeza se ele está para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele realmente está neutro. Talvez ele já tenha rompido um fundo, mas ele também rompeu um topo. Então ele não tem ali uma direção sólida. Ele não tem um fluxo que demonstre intensidade suficiente para gerar uma probabilidade, se é que a gente pode falar assim, superior a 50% de você seguir o que você está lendo e ter mais de 50% de chance de êxito. No final das contas, é isso que a gente faz. A gente rastreia condições que tenham direção, que tenham tendência. E aonde tem tendência, eu vou contar uma história para vocês. Se a gente conseguir ler que a tendência é de alta, se nós fecharmos os olhos e a gente apertar o botão sendo de compra, a gente já tem uma probabilidade razoável de ser bem sucedido. Se a gente tiver um mínimo de estratégia e for a favor da tendência, a gente vai ter um pouco mais de probabilidade de ser bem sucedido. E se a gente tiver um bom gerenciamento de risco, para saber entrar, assumir o risco quando dá errado, para saber entrar e surfar o movimento quando dá certo,
nós vamos aumentar um pouco mais a nossa probabilidade de ser bem sucedido. Agora, se a gente vir enfrentar o mercado em consolidação, aí eu vou explicar para vocês. A única receita que dá certo é a seguinte, tá? 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos lá, vou passar os ingredientes. Estou brincando, não é isso. É outra coisa. Ou você faz o contrário e vende a extremidade superior dessa consolidação e compra a extremidade inferior, ou você simplesmente não faz nada e aguarda, sabe o quê? Um rompimento. Quando tiver o rompimento para baixo ou para cima, senhoras e senhores, aí nós vamos estar entrando numa probabilidade superior a 50% de ver tendência. E até aqui, eu quero acreditar que todos entenderam, dentro dessa explicação ampla aí, que está abrangendo bastante coisa, que é básico, mas quem está começando precisa ter esse engajamento, precisa ter esse conceito muito bem definido na cabeça, que vai ser superior a 50% de chance de ter um mínimo de tendência. E aí, o que você precisa entender? Que se romper para cima, a primeira perna vai ser uma perna normalmente rápida, se você não pegar, não tem problema. Depois o preço corrige. Você só não precisa sair correndo atrás do preço. Aí, daqui para frente, o que eu espero que vocês já estão pensando? Dali para frente voltou numa retração, eu compro. Chegou na minha média, eu procuro comprar. Por quê? Porque rompeu para cima. Aí ele vai e lança outra onda, de novo ele corrige, de novo eu quero que aqui vocês estejam pensando numa futura compra. Aí ele vai ter outra perna de tendência, até ele esgotar suas forças e começar a se comportar de uma forma diferente. Resumindo, pessoal, a bolsa através dos gráficos, ela é para ser utilizada da seguinte forma. O mercado de ações foi feito para ler tendência. E a tendência ela só é composta porque há um interesse de compra ou de venda maior em uma das duas pontas. É a lei da oferta e da procura. Não adianta ter 10 querendo comprar e 10 querendo vender no mesmo preço. Precisa ter 20 querendo comprar e pagar mais caro a qualquer valor, porque tem muito interesse naquele objeto, naquele ativo financeiro propriamente dito, seja ele uma ação, um derivativo, um contrato futuro, ou, no mínimo, tá certo? Quando se trata de uma venda, a gente tem esse cenário do lado oposto. A gente precisa ter um interesse maior vendedor do que comprador. Se isso não existir, provavelmente o mercado vai ficar neutro. E caso o mercado não tenha tendência, onde ele rompe um fundo e depois ele rompe um topo, aí eu vou contar um segredo para vocês. É por isso que ele se chama renda variável. E é para isso que inventaram o que nós chamamos de stop e gerenciamento de risco. Para isso, cada um de nós precisamos definir o nosso perfil, trazer isso para o nosso dia a dia nas nossas operações e atuar dentro do nosso perfil, arriscando aquilo que não vai machucar o nosso capital e nem machucar o nosso psicológico. As duas ferramentas, esses dois ícones aí, precisam estar sempre em harmonia, psicológico e gerenciamento de risco, gerenciamento do seu capital. É a nossa principal ferramenta de trabalho, essas duas variáveis aí. Capital, sem ele a gente não extrai dinheiro, em nada na vida, seja operando na bolsa ou ainda montando uma barraquinha de milho verde, né? Falar de milho que o Danilo está acertando todos os calls no milho, não sei se vocês estão sabendo. Nenhum produtor rural quer ver ele por aí. Os caras que plantam milho estão tudo bravo com ele, que ele está derrubando a cotação do milho. Brincadeira. Seja para né, montar uma barraquinha ali de milho verde na Faria Lima, seja para a gente começar a mexer com costura, tá certo? Né? Comprar uma máquina de costurar, não é mesmo? Danilo, Rafael e o pessoal aí, né? A gente precisa de capital para isso. E para as nossas operações, mesma coisa. O que acontece com o iniciante? Ele trilha um caminho diferente. Antes mesmo dele entender que para compor uma barra existe o interesse comprador ou vendedor, e ela vai ser positiva, por quê? Porque existiu um interesse maior comprador do que vendedor, e a próxima barra, para ela ter sequência, para a gente ter um mínimo de tendência, precisa continuar tendo esse interesse, esse cara ele já apertou o Enter, sem dominar essas informações. E isso aqui é mínimo.
É o básico do básico, que é a leitura de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 candles que vão formar uma sequência. Essa sequência vai construir topos e fundos. Esse movimento de topos e fundos vai dar uma tendência e é essa tendência que vai fazer o preço se mexer 1, 2, 3, 4, 5% se assim o mercado tiver volatilidade suficiente. Tá? E aí as pessoas cometem o erro. Não sabe comprar, não sabe vender, não sabe preencher um stop, não sabe utilizar o Profit Chart de maneira correta. Todos os dias lá na Arena a gente está lá agora com o Profit na tela, passando para vocês as principais funcionalidades. Fizemos nos últimos dias treinamento depois do pregão para utilizar a ferramenta. Então são pequenos ajustes que nós como operadores, como traders, como investidores precisamos fazer, que talvez passem despercebido por conta de ser tão básico, podemos chamar de feijão com arroz, que nos leva a cometer alguns erros por talvez querer achar demais do mercado ou querer entender variáveis que talvez nós nem conseguimos dominar, como por exemplo, às vezes eu vejo o pessoal, Kim, eu quero saber a cotação do minério de ferro. Com todo respeito, eu estou há 11 anos no mercado e eu não uso a cotação do minério de ferro. Nada contra quem usa, mas eu vou te falar o que é uma grande verdade. Se o minério de ferro foi bem ou foi mal, isso vai estar embutido na Vale ou em qualquer outra ação que se beneficie da variação dessa commodity. A mesma coisa serve, por exemplo, para o petróleo ou qualquer outra notícia. Então, vamos se atentar um pouco mais ao básico, ao que monta o alicerce, a estrutura das nossas operações e tentar colocar isso na prática num primeiro momento, mesmo que não seja colocando seu dinheiro já em risco. Claro, até você dominar todas as informações, eu acho que o caminho realmente não é esse, mas testa, aprende isso e testa isso numa conta demo, pega uma conta demonstração, faz o teste, tenta colocar isso, né, de uma forma clara perante o mercado, ter esse entendimento de uma forma imparcial. Aqui o mercado virou para baixo, tá certo? Enquanto ele tiver essa característica, é porque surgiu fluxo de venda, dinheiro na venda. Tem mais oferta vendedora do que compradora. Dificilmente o preço vai subir numa situação como essa. O gráfico apontou para baixo, por mais que seja a mínima condição, no mínimo você deve esperar uma correção, um ajuste dos preços, procurar um suporte. Novamente, aonde estão os suportes? No antigo fundo, no antigo topo. Análise técnica clássica, teoria de Dow. Já fizemos esse webinar com vocês. Aonde mais tem suporte ou resistência? Retrações de Fibonacci. De norte a sul, de leste a oeste, todos que utilizam análise gráfica aplicam retrações de Fibonacci. Isso aqui no mercado norte-americano funciona demais. Quase todo trader é passando fibada para cima e para baixo. Funciona. Retração de 50%, 618%. 38,2 quando o mercado está muito forte. O que mais que nos ajuda a ver tendência? 2 benditas médias, 3 talvez se for o seu perfil, 4 não tem problema. Mas isso é central. O restante é o que eu acho, o que cada um de nós achamos e talvez isso para o mercado não seja tão relevante a ponto de empurrar o preço para baixo ou para cima. Existe o trade da sorte? Com certeza existe. Existe o trade do feeling? Sim. Esse trade do feeling, sabe como vocês vão aprender a fazer? Só quando vocês tiverem tempo de tela, tá certo? Vocês vão ver mais de 1 milhão de vezes a mesma condição acontecer, mais de 1000 vezes a mesma condição acontecer. Pensa eu na frente do computador há 11 anos, praticamente full time, né? Pelo menos depois de 2008 é full time, acompanhando o pregão todos os dias, da abertura ao fechamento, exceto férias, feriado, final de semana, etc, etc. Também descanso, tá, pessoal? Então, quantas vezes eu vi uma operação estopar, quantas vezes eu vi uma operação ficar o dia inteiro e não dar alguém? Hoje a gente passou por isso, a gente comprou a Embraer, ficamos o dia inteiro, ela não bateu alguém, saímos com um ganho pequeno, mas não bateu alguém. E aí? E quantas vezes a gente viu o mercado explodindo ou derretendo? Quem passou pela crise de 2008? Então, são situações que vão criando uma estrutura operacional, e essa estrutura ela sai tanto do lado psicológico, emocional, como do lado técnico, do lado propriamente dito operacional. Se a gente der a devida atenção para todas essas variáveis que eu passei para vocês e adquirir tempo de tela,
dificilmente não vai ter aí no médio e longo prazo bons resultados, tá? No mínimo vai conseguir gerenciar melhor risco. E eu me arrisco a dizer que quem está começando, se no mínimo conseguir empatar, depois a virada de chave são detalhes. O trade vencedor são detalhes, a operação vencedora são detalhes. Começando pelo próprio mercado. Segundo, pela escolha que nós fazemos. Há uma informação nos próprios gráficos que a gente deve dar a devida atenção. O volume financeiro. Há algumas condições que o mercado está em tendência, mas o volume já vem diminuindo. Qualquer livro de análise técnica clássica que vocês forem ler, vocês vão ver que o volume precede os preços. É uma combinação com o volume. Se não há muito interesse, aquele movimento ele pode ser um movimento menos sadio. Sabe quando você está querendo pegar gripe? Querendo não, porque a gente não quer pegar gripe, mas quando você está gripando, melhor dizendo, você começa a ter os sintomas. Você levanta de manhã, seu corpo já está meio dolorido, você já não tem o mesmo apetite, entendeu? Vai tomar água, já não desce do mesmo jeito. Você já começa a apresentar sintomas. É mais ou menos com relação ao mercado. Talvez ele continue subindo de escadinha. Mas será que aí fazer uma compra naquele time, naquele ponto, vai ser uma compra que vai ser bem generosa? Ou uma venda, se caso for uma tendência de baixa? Então são ajustezinhos básicos que a gente passa por cima deles. A grosso modo, pessoal, entender a Bolsa de Valores utilizando o gráfico é mais simples do que parece. Quem está começando, que vê esse monte de barras, um monte de ruído, com certeza vai ter dúvidas. É normal, é assim que funciona. Eu também tinha, na minha primeira aula de matemática financeira, independente de qual estágio da minha vida foi, tive minhas dúvidas na faculdade, tive minhas dúvidas como trader, tenho minhas dúvidas aqui, exercendo a minha profissão dentro da XP. Para mexer aqui no GoToMeeting que a gente está utilizando, eu vou ter dúvidas. Em tudo a gente vai ter dúvidas, né? A diferença é a capacidade de buscar respostas, de buscar soluções e de tentar entender tudo de uma forma imparcial. Pensem nisso, se esforcem para colocar isso em prática, voltem a assistir a apresentação quando o Rafael divulgar aí a gravação, passar aí para a gente a gravação, associem com os outros eventos que a gente fez, a parte da teoria de Dow, tá certo? Em tudo está embutido a leitura de candle, em tudo está embutido o que eu chamo de ponto pivô, seja um pivô grande ou um pivô pequeno, vamos tratar assim. Um pivô pequeno ele tem menos potencial, mas se ele está encaixado dentro de um pivô maior, significa que há uma sincronia entre o mercado. Se você tem um tempo gráfico apontando para cima, um segundo tempo gráfico apontando para cima, um terceiro tempo gráfico apontando para cima, o que significa? Que os diferentes perfis que utilizam esses três tempos gráficos diferentes estão atuando para o mesmo lado, seja na compra ou, se caso fosse para baixo, na venda. Esses entendimentos é que precisam estar muito claros. Quando a gente falar de tendência, não duvidar dela, tá certo? Ela pode ir até o infinito. Haja vista que a gente viu, por exemplo, Luz em Minas, que é uma empresa que agora está se recuperando, saiu, olha isso aqui, pessoal, sair de um topo que ela formou, lá em cima, em 41 e pouquinho, tá certo? 41 e 48, né? E foi a centavos. A gente viu isso acontecer com o OGX, a gente viu isso acontecer com tantas outras ações. Agora pensa você, o cara que duvidou do que está estampado no gráfico, passou para baixo das benditas médias. É impressionante. Por mais que eu ache, não, mas a Uzi Minas é uma empresa grande, vai voltar. Até ela realmente começar a voltar, olha o preço e o risco que você teve que correr, ou o preço que você teve que pagar, tentando adivinhar ou indo contra isso aí. E é isso que faz a maioria das pessoas, dos iniciantes, quebrarem, né? Talvez por N motivos. E eu quero acreditar que não com certeza pela técnica, e sim pela falta de interesse em buscar a técnica, mais informação, ou até mesmo, muitas vezes, né, pelo excesso de confiança. Né? Não, acredito que vai voltar. De fato, a Uzi Minas, em algum momento, vai voltar, ou um mínimo de condição de correção ela vai ter. Como está tendo agora, saiu de 80 centavos, 90 centavos, R$1, e está R$4. Mas isso
fez com que muita gente ficasse no meio do caminho, seja abraçado numa condição que dificilmente vai voltar para os preços, ou se ainda voltar é porque teve um perdão no mercado, levou sorte, ou ainda, né, deixou de gerenciar toda uma oportunidade que poderia ter dado dinheiro na venda e somente quando teve evidências para comprar, começar de fato a gerenciar risco em cima das compras, ok? Então, o que tinha para passar para vocês é isso aí. Queria abrir agora para perguntas aí, fiquem à vontade para perguntar. E o Rafa aí, por favor. Rafa, tem alguma coisa que você separou? Fica à vontade aí, cara. Opa, Kim, temos várias perguntas, na verdade, aqui, que vai ajudar até o pessoal que não fez perguntas, teve perguntas que teve um volume grande, assim, foi bem parecida, né? Então, acho que sim, acho que dá para fazer aqui apesar do nosso tempo, né, a gente já está se encaminhando para as 9h30, mas dá para a gente tirar umas aqui, acho que a gente já pode começar, não sei, vai ser você e o Danilo, só você? Posso já começar fazendo aqui as perguntas? Rafa, caso tenha alguma coisa muito específica para o Danilo, ele está aqui do lado também. Não tem problema nenhum, tá com o fone aqui, tá ouvindo a gente. Fica à vontade, aí você pode direcionar a pergunta para qualquer um de nós dois aí, até para o pessoal aí que ficou nos acompanhando até aqui, poder sanar suas dúvidas e, enfim, entender que no fundo, tudo está embutido dentro do conceito de tendência aí, né? Não, perfeito. Bom, aí vocês dois decidem quem que responderia a pergunta, mas vamos lá. O pessoal aqui teve bastante dúvidas com relação a fazendo análise, né, de mercado, e não tem como a gente não discutir sobre topos e fundos, né? Então, o pessoal perguntou muito, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas têm técnicas muito próprias, né? É uma técnica muito própria, mas você conseguiria passar para a gente, Kim, uma maneira visível, né, por meio de indicadores, por meio da leitura do gráfico, principalmente, né, assim, ó, tá bem claro que isso aqui seria um topo, que isso aqui seria um fundo, né, não vamos ir para uma parte avançada, que o avançado se torna pessoal, né, acaba se tornando, mas tem alguns indícios ali de que chegou no topo, que chegou no fundo. Você poderia passar alguns aqui para o pessoal, Kim, ou a tua percepção também? Claro, vamos lá. Eu acho que, assim, depois de 11 anos de mercado, eu desisti de tentar achar onde está um topo ou onde está um fundo, né? Isso realmente é algo mais duvidoso apenas para o iniciante, né? No final das contas, não é isso o que mais importa. O que mais importa é a gente conseguir entender aonde está o sinal que eu vou utilizar para comprar ou onde está o sinal que eu vou utilizar para vender. Eu utilizo muito o que eu chamo de ponto de retorno, que eu apresentei um pouco para vocês na palestra da teoria de Dow. A gente falou sobre essa sequência de candles. Eu utilizo muito ponto pivô. Mas as evidências que a gente tem é normalmente utilizando o IFR, né? A diminuição de volume em pontos importantes de suporte e resistência, e a formação de padrões clássicos da análise técnica. Que padrões são esses? Por exemplo, martelo no final de um movimento de baixa, em cima de um ponto de suporte, uma estrela cadente com um preço esticado, ou, em outras palavras, uma shooting star, entre outros padrões que são clássicos da análise gráfica. Então, até sugiro o pessoal a ler um livro, que inclusive eu vou pegar ele aqui agora na mão, está aqui do lado, aqui, inclusive, que se chama um livro Candlestick, do Carlos Alberto de Bastiani. Aqui vocês vão encontrar os principais padrões, é uma monstruosidade de padrões, porém, eu acho que alguns são de alta confiabilidade. Então, eu realmente não conheço ninguém que possa te falar, olha, aqui é um sinal de topo, ali é um sinal de fundo, que não utilize essas três informações. Padrão de candlestick, e aí eu sugiro ler esse livro para que vocês possam aprender. São muitos, não dá para falar de todos agora, tá? Depois disso, indicador de força, eu citei o IFR, por exemplo, né? O IFR acaba sendo uma boa pedida para essa questão, e a diminuição de volume em combinação com isso. Então aqui, por exemplo, a gente tem padrões clássicos de doji que demonstram exatamente essa situação. Olha como o volume vem descendente,
aí o mercado deixa um padrão gráfico, um padrão de candle. Doji de novo, aqui quase que uma estrela cadente, né? Então são pontos onde você tem menos volume e um padrão de candle que o mercado inteiro está vendo. Todo mundo que lê o livro vai ver a mesma coisa. Todo mundo que domina essa referência vai ver a mesma coisa. Esses pontos são pontos clássicos que têm uma probabilidade grande de virar um topo ou um fundo. É a mesma coisa quando isso acontece em cima de um ponto importante de suporte, depois de uma forte movimentação de queda, ou ainda depois de uma forte movimentação de alta, né? Aqui, por exemplo, apesar dele não ter sido um sinal confirmado, o mercado deu um aviso prévio que foi esse martelo invertido. O martelo invertido, para quem não conhece, ele fica de ponta cabeça, só que no final de um movimento de baixa. Então olha como ele já começou a avisar, opa, quase que ele deixa um sinal de fundo nesse candle. 2 dias depois, o preço começa a estabilizar, 3 pregões depois começa a subir e subir rápido. Então são padrões bem clássicos e eu acho que essa é a única forma aí de aprofundar um pouco mais nesse conceito de tentar encontrar topo ou fundo. É muito mais fácil se prender a encontrar um ponto de compra ou de venda, e esse ponto normalmente vem no suporte e na resistência, seja ele por um pivô, rompimento de consolidação, ou ainda um ponto de retorno, como eu gosto de passar aí para vocês. Não, perfeito, Kim. E você até sinalizou ali no indicador que você está utilizando, que é o volume financeiro, e teve bastante perguntas com relação à utilização. E eu vou representar essas perguntas pela pergunta do Maurício Geraldini, e ele faz assim, ó, como fazer a leitura do volume financeiro e qual a importância para a análise dos gráficos. Ah, legal, legal. Como eu cheguei a citar em uma determinada passagem aqui da apresentação, vocês, quando buscarem mais informações, enfim, lerem um pouco mais sobre análise gráfica, vão ver essa expressão em vários livros aí, né? O volume precede os preços. Esse é um conceito muito clássico de Dow. Então, como analisar isso tudo, né? À medida que você tem a diminuição de força vendedora ou de força compradora em pontos de suporte, e quando há um movimento na contramão, ou seja, você está numa tendência de alta, por exemplo. Então, aqui o mercado sobe. Quando essa perna ela é de alta aqui, normalmente o volume costuma ser crescente. Quando o mercado corrige, o volume costuma ser decrescente, ou seja, há um interesse menor de venda. A venda ela tem menos peso, tem menos pessoas, menos grandes investidores vendendo aquele ativo em específico. Quando ele retoma de novo a tendência, o volume volta a ficar crescente. E assim sucessivamente, até ele começar a inverter. Quando vem uma queda, essa queda vai ser mais forte. E normalmente essa queda, muitas vezes, ela rompe alguns padrões. Ela rompe uma linha de tendência, ela rompe as retrações, e ela forma o que nós chamamos de movimento 1, ou movimento ABC, enfim, propriamente dito. É só uma questão de nomenclatura, né? E aí essa perna ela vai ganhar mais volume, então ela vai ganhar evidência. E logo depois disso, você já consegue se preparar para uma eventual falha. Então a utilização do volume passa a ser bem simples e é dessa forma. Eu vou tentar colocar aqui, por exemplo, o Vale 5 para ver se a gente consegue ter alguns padrões. Olha que clássico aqui, né? Aqui ficou gritante para a gente pegar. Ó. Perna de tendência. Opa, olha como foi forte esse movimento aqui, pessoal. Olha a quantidade de volume financeiro que entrou nesse nível de preço para Vale. Aí quando ela corrige, olha como o mercado pega já uma linha de tendência de baixa aqui, né? Chega no ponto de suporte, volta a pegar a força, aí ela acumula um pouco, olha como o volume volta a ficar crescente. De novo aqui a gente tem um grande pico no gráfico nas barras de volume. É legal mudar a coloração. Hoje isso para mim é menos representativo, né? No final das contas, eu vejo pela própria barra, se ela é descendente ou se ela é ascendente. É legal colocar coloração também, para destacar quando o dia foi negativo, quando o dia foi positivo, na barra de volumes. Isso ajuda quem está começando. Então, eu uso para tentar ler o interesse comprador ou vendedor dentro de uma tendência, dentro de um padrão, seja um pivô, enfim, ou qualquer outro padrão. Quanto maior o volume dentro da perna de tendência, maior a confiabilidade que eu estou buscando nessa operação. Quanto menor o volume for ficando, mais distante da média móvel ele estiver,
menor vai ser meu interesse de abrir uma nova operação. Vou esperar uma correção, vou esperar o que nós chamamos de pullback, ok? E Kim, você comentou aí das médias e teve um momento durante a tua apresentação que você passou, né? Você comentou das médias ali e deu uma concentração muito grande de perguntas com relação às médias, né? Especialmente para as duas médias que você está utilizando no teu gráfico nesse exato momento. E considerando que média móvel é o indicador mais clássico, né, que você coloca inclusive em outros indicadores, como poderia colocar até no teu volume financeiro, você poderia comentar um pouco com relação a essas duas, né, para a gente não ir muito além aqui na web, mas sobre essas duas que você está utilizando, se são exponenciais, aritméticas, a periodicidade e como que você está fazendo a leitura dessas duas médias que você está utilizando. Pessoal, eu sei que teve várias perguntas com relação a médias, mas para a gente não ir muito além, vamos só focar aqui nas médias que o Kim está utilizando nesse gráfico, ok? Legal, as duas médias são exponenciais. Há muito tempo eu já utilizo médias exponenciais, na verdade, há anos e anos já. Né, eu estou há 11 anos no mercado. Desses 11 anos, provavelmente 7 já é utilizando média exponencial. Quando eu comecei, sim, testei, utilizava médias aritméticas, porém, quando conheci essas médias, enfim, entendi um pouquinho melhor a periodicidade delas e também passei a utilizar e a testar, né? Comecei a gostar um pouquinho mais do calibre delas e principalmente na configuração exponencial. A exponencial, ela dá um pouco mais de peso para os dados recentes do preço, né? Então, a gente acaba tendo aí uma sensibilidade maior aos dados mais recentes aí dos preços. O que eu busco de informação nelas? A inclinação. Não opero mais cruzamento das médias para comprar ou vender. É evidente que eu vejo um cruzamento como esse e ele vai me ajudar em algumas situações a interpretar uma reversão de tendência, mas eu não comprei porque virou as médias móveis. Eu vou comprar porque em algum momento eu encontrei gerenciamento de risco e tive um pivô ou um ponto de retorno ou um rompimento de consolidação. Então eu gosto muito de ver a inclinação delas. Preço acima das médias, eu procuro sempre me posicionar nas compras quando se aproxima ou chega nelas. E aí não é cravar a média roxa ou a média laranja, é entender que o suporte está na região, né, de médias. E quando o preço está abaixo, eu procuro me concentrar na venda. Se vocês observarem, vamos mudar aqui, por exemplo, para Gerdau, um exemplo. Pode ser qualquer outro papel, HGTX, né? Quando o preço passa para cima delas, é impressionante como ele fica por um bom tempo. Quando ele passa para baixo delas, é impressionante como ele também gasta um bom tempo. E sempre que há uma boa inclinação nas duas médias, o movimento é mais duradouro, mais longo, né? Vamos colocar aqui, eu citei HGTX só para a gente fazer, olha isso aqui, né? Depois que passou para cima da média. E por que eu não opero o cruzamento? Porque quando consolida, começa a falhar, você vai operar igual maluco, venda, compra, venda, compra, venda, compra, e no final das contas é muito mais simples se você colocar uma linha de suporte de resistência, traçando o fundo e o topo, e esperar o preço romper do que ficar olhando para as médias. Então não funciona em consolidação, cruzamento, e quando já está em tendência, se está subindo eu quero comprar, se está caindo eu quero vender. Então por que eu vou me preocupar em comprar ou vender cruzamento? Eu não uso mais esse setup, e se eu fosse utilizar, eu utilizaria de médias móveis mais rápidas, que aí essas duas médias são muito lentas para pegar esse tipo de sinal. Concluindo, elas são uma referência para me apoiar como suporte e resistência, acima compra nelas, abaixo venda nelas. E aí o toque para fazer uma venda de risco ou compra de risco, ou um ponto de retorno nas médias, é o que eu uso para me posicionar. Perfeito, Kim. Teve também bastante pergunta com relação à periodicidade, né? Já que a gente está trazendo como assunto hoje o entendimento, né, do mercado por meio dos gráficos, eu vou generalizar uma série de perguntas com relação a tempos gráficos, swing trade, position, day trading. O que você consideraria que muda com relação ao entendimento de acordo com o tempo gráfico, né, em relação ao
o quanto que fica dinâmico com relação à leitura da tendência, de acordo, vamos dizer assim, pulando de um tempo gráfico de 5 minutos, né, onde cada candle é formado por 5 minutos, e para tempos gráficos mais longos, onde o candle seria formado pelo dia, ou até mesmo pela semana, mês. E então só esse entendimento, né, já que é o tema de hoje, o que você consideraria assim que é interessante levar em consideração, e o que pode mudar e o que realmente muda ou o que não muda entre os gráficos, os tempos, os períodos gráficos? Legal, perfeito. Com relação à questão da periodicidade, a resposta ela é bem objetiva. Em outras oportunidades que nós tivemos aqui com vocês, a gente tem uma série de informações com relação a isso, escalas temporais a gente falou sobre isso, e é importante a gente sempre estar recapitulando essa questão, que acaba fazendo total diferença, eu acho que também na eficiência das nossas operações, na forma de ler o mercado, etc. O mercado em periodicidades maiores, né, ele vai ter muito mais resumo de informações. Em periodicidades menores, você vai ter muito mais ruído. Em periodicidades maiores, em cada padrão formado, a gente tem mais dinheiro, mais volume de dinheiro envolvido naquele padrão. Em periodicidades menores, mesma coisa, menos dinheiro, né, envolvido naqueles padrões que a gente vai encontrar. Então vamos pegar dois exemplos bem distantes, bem gritantes, né, apesar de ser para perfis diferentes. Um gráfico de 1 minuto. A 1 minuto, quanto de volume financeiro a gente tem, por exemplo, em Petrobras aqui, que eu vou pegar aqui, que ela acho que é uma referência, né? Olha como a gente tem um volume financeiro pouco representativo, né? A gente está falando 2 milhões, em algumas barras um pouco mais, na maior parte do dia de hoje, né, ela teve volume menor que isso. Se a gente for para o gráfico diário, cada barra, a média aqui, a gente está falando de 500, 600 milhões de reais. Então, a diferença entre uma barra no gráfico diário e uma barra no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, ela é gritante em vários sentidos, por ter menos ruído e por ter muito mais volume financeiro. Logo, né, as operações feitas em tempos gráficos maiores, abre aspas, na teoria, né, se você respeitar um determinado padrão, tem uma boa probabilidade de desenvolver um movimento e você fazer uma boa leitura. Em relação ao tempo gráfico menor, como os stops também são menores e você está dentro do ruído, se você não tiver mais filtro, se for mais filtro, não for mais seletivo com algumas oportunidades, corre o risco de você participar muitas vezes do que nós chamamos de ruído. Por conta disso, ser violinado, ser estopado várias vezes. Então você é testado pelo mercado muito mais vezes, porque ele ao invés de você ser o pescador que você vai lá e coloca a isca no anzol e joga na água, o mercado passou a ser o pescador. Ele fica o tempo todo te pescando, ele quer pegar o seu dinheiro. Tá aqui tem uma compra, aqui tem uma venda, aqui tem uma compra, aqui tem uma venda. E não necessariamente aquele movimento vai ser um movimento muito duradouro. Ou não necessariamente ele vai ser um movimento limpo, sem romper um fundo, sem romper um topo, antes de atingir o objetivo da sua operação. Então, os tempos gráficos maiores são mais eficientes para o inexperiente, para o iniciante, porque ele tem mais resumo e, por sua vez, não necessita que o operador tenha tanto filtro, porque as condições demoram mais para surgir e quando elas surgem, normalmente é porque ela existe de fato. E um mínimo de movimento vai ter, né? Isso não quer dizer que a gente mais vai acertar usando o gráfico diário, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, para o iniciante, é mais fácil ler um gráfico de maior período. Já para o investidor profissional, o operador profissional, aquele que utiliza um gráfico menor, ele já se familiarizou com as condições do gráfico de menor período e passou a ter um filtro maior, né? E por conta disso, ele consegue ser seletivo e entrar nas operações que começam a ter um pouco mais de alinhamento. Ou seja, não é só o gráfico de 1 minuto que está olhando para um lado, o gráfico de 5 também, o de 15 também, e no fundo, ele já sabe disso. Ele já traçou o plano A e o plano B. E aí, por conta disso, ele vai lá e abre a operação e normalmente, tendo
esse perfil sendo seletivo, talvez ele tenha o mesmo ou até mesmo um desempenho melhor do que um cara que vai estar utilizando o tempo gráfico maior. Então, tudo é uma questão de ajuste. Novamente, nós entramos no mérito de perfil e, novamente, nós vamos entrar de novo no domínio de todas essas variáveis. Então, quem está mais tempo, eu não vejo problema de operar um gráfico de minuto. Quem está começando, eu acho que é pouco saudável. É importante estudar, ler, entender, mas é pouco saudável. Se não conseguir ver as operações lentas num tempo gráfico maior, que dirá as operações rápidas num tempo gráfico menor. A periodicidade das médias móveis, né? Isso aqui eu aprendi com alguns professores que eu tive no meu início. 90% de tudo que eu sei eu aprendi com eles, né? E passou a ficar. Existe até uma proporção para esses números que numa outra oportunidade eu posso explicar de uma forma mais detalhada. Então, 17,72 períodos, não é só eu que utilizo essas médias no mercado, né? E são duas médias móveis que estão totalmente voltadas para o meu perfil. A de 17, ela me dá aquele momento que eu quero fazer uma ultrapassagem, que eu preciso de aceleração, certo? Preciso de uma leitura mais rápida, estou pisando no acelerador. E a de 72 é onde eu estou pisando no freio. Ou seja, eu tenho tanto uma informação rápida como uma informação lenta. Qualquer variável no meio disso, eu já sei que está no meio das médias e a qualquer momento, tendo uma evidência do próprio preço, eu vou ter um sinal de compra se a tendência for de alta ou de venda se a tendência for de baixa. Uma média de 9 períodos, ela fica rápida demais. E uma média de 200 períodos, ela fica lenta demais para o meu perfil. Então essas duas médias se encaixam perfeitamente. E elas são iguais desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico mensal para o setup e a forma que eu uso para operar. Tá ok?